Amém? E mexeu muito comigo há 2 semanas atrás. Que a frase era a seguinte: uma igreja viva é uma igreja que não tem nada. Uma igreja morta é uma igreja que tem tudo. Essa frase, ela vem de encontro com uma frase do pastor Carlito, que ele sempre diz, né, que nós não devemos orar por uma igreja grande, mas nós devemos buscar uma igreja saudável. E às vezes a gente até se faz valer dessa frase, né? Ah, quantidade não é qualidade. Então quer dizer que todo mundo que é pequeno tem qualidade, né? E todo mundo que é grande não tem qualidade. E a gente usa essas frases como muleta, como âncora, como um apoio, né? Como uma aia, aio, né? Que chama para você se fazer... Tudo bem? Para se escorar mesmo e justificar a nossa falta de responsabilidade. E aí veio essa frase: uma igreja pequena, né? Uma igreja viva é uma igreja que não tem nada. Por que dessa frase? Porque uma igreja que não tem nada é como a nossa igreja hoje aqui. A gente não tem nada, né? A gente não tem, que nem aquela música, não tem parede, não tem banheiro, não tem chão, não tem teto, não dá para armar uma rede, não dá para fazer uma sala para as crianças, porque nada é nosso aqui. É emprestado, emprestado, emprestado. Mas uma igreja que não tem nada, ela é viva. Porque quando nós não temos nada, nós é quem providenciamos. Todo mundo ajuda. Pô, eu não tenho uma mesa de som. Não, peraí, eu vou ajudar, vou fazer essa mesa aqui. Ah, precisamos fazer uma coisa para as crianças. Peraí, eu vou ajudar, vou fazer um bolo hoje. Não precisa comprar, não. Ah, a gente não tem onde fazer uma reunião. A Isa, puxa, vamos fazer uma festa na casa da fulana. E a igreja é viva. Ela é viva porque as pessoas entendem que elas são igreja. Nós entendemos. Puxa, eu não vou poder ir na festa, mas toma aqui, eu vou mandar um refrigerante. Eu não vou poder ir no culto, mas espera aí, eu vou mandar tal coisa, eu vou fazer, eu vou orar, eu vou levar alguém. Isso é você ser vivo. Mas a partir do momento que nós vamos crescendo e vamos tendo uma estrutura, nós vamos nos acomodando. Não é que o prédio é morto, mas a igreja em nós vai morrendo. Nós deixamos de ser igreja, porque nós achamos que já tem tudo, que não precisa mais. Ah, eu não vou ficar na porta, porque já tem gente que faz isso. Não é meu ministério. Ah, eu não vou cuidar das crianças, porque já tem gente que faz isso. Não é meu ministério. Ah, eu não vou ficar na projeção, porque já tem alguém contratado que faz isso. Ele ganha para isso. Ah, eu é que não vou pregar, porque já tem um pastor que faz isso. E a gente deixa de ser igreja. Nós vivemos uma igreja morta. A mensagem hoje é baseada nesse texto, que é um texto que me inspirou muito, mas ela é não apenas sobre igreja, prédio, estrutura, ela é sobre nós, é sobre vida cristã, é sobre comprometimento, é sobre compromisso, é sobre responsabilidade. Nós temos sido uma igreja morta ou uma igreja viva? Porque a gente pode ser morto mesmo com uma igreja pequena. Você vai em qualquer comunidade, qualquer local, qualquer pastor, você vê que às vezes um pastor que ele está lá contratado em tempo integral para ser igreja, para viver disso, para viver do ministério, e ele já não é mais igreja. Ele é apenas um funcionário religioso. Ele é um profeta pago, ele é um profissional da fé. Quantas pessoas nós não vemos assim? Em Atos, é um dos meus livros favoritos, né? Primeiro porque conta a história da igreja, né? E o nome do meu filho é Estevão, né? Por causa do livro de Atos, por causa do Estevão de Atos. Mas lá em Atos 2, é um texto que ele é muito interessante, ele é um texto que toda a igreja deveria ler ele periodicamente, deveria estudar ele periodicamente, e nós deveríamos ler ele periodicamente e falar assim: meu Deus, eu estou fazendo isso, eu estou vivendo isso, eu estou sendo isso. Versículo 42, antes disso, os apóstolos haviam pregado ali, Pedro havia pregado,
e 3.000 pessoas haviam se convertido em uma única pregação. Antes de 3.000 pessoas, 5.000 pessoas haviam se convertido. E fora as pessoas que já haviam se convertido antes. Isso aqui eram novos convertidos. E na minha Bíblia ele fala assim, como viviam os convertidos. Como vivia a família de Deus. Como vivia a família na fé. Como as pessoas que iam se convertendo viviam. E aqui, versículo 42, diz o seguinte, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Não foi apenas um evento de conversão, por causa do testemunho deles, por causa da atitude deles, por causa da maneira como eles viviam, não apenas em momentos de pregação, mas dia a dia, Deus ia acrescentando mais pessoas à comunidade da fé. Deus ia acrescentando mais pessoas por causa da pregação? Também, mas principalmente por causa do estilo de vida deles. O resumo desse texto, do versículo 42 ao 47, é o versículo 42. Ele diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeira coisa, eles perseveravam na doutrina. Perseverar na doutrina. Nós temos uma doutrina, nós temos uma visão, nós temos um chamado, nós temos aquilo que nós achamos que é primordial para nós, como relevância em Campo Grande. Porque nós somos uma igreja organizada. Nós somos igreja, o Joe é igreja sozinho, a Flávia é igreja sozinha, o Ian, né, é a igreja sozinha onde ele está. Todos nós somos igreja onde nós estamos. Mesmo não estando em comunhão aqui, nós somos igreja. Mas aqui, qual é a nossa visão? E é tão importante isso para mim, o que nós cremos, o que nós somos como igreja, que eu anotei na capa da minha agenda. E toda vez que eu troco, agora eu escrevo na capa de novo quem nós somos. O porquê nós estamos fazendo isso. O que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo e como nós vamos fazer. E aí eu anotei aqui, nós somos uma igreja cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro da igreja. Às vezes nós vamos em algumas igrejas que a cura é o centro. Vamos lá naquela igreja porque lá tem cura. Né? Isso não é tão errado assim. Desde que vamos lá naquela igreja porque Cristo cura através daquela igreja. É uma igreja que ela tem essa graça. Ou vamos naquela igreja porque lá tem um culto de empresários e as pessoas estão orando e as empresas estão se restabelecendo. Tem prosperidade ali. Também é um pouco certo, desde que isso não seja o único objetivo de estarmos ali. Ou vamos ali naquela igreja porque as pessoas são legais, ou porque a música é boa, porque o pastor ela prega bem, ou porque tem um ministério infantil legal. Nós temos que ser mais do que todas essas coisas, temos que ter tudo isso. Mas mais do que tudo isso, nós temos que ter certeza que Cristo é o centro da nossa igreja. Cristo é o centro, não apenas no púlpito. Como nós expressamos que Cristo é o centro? Através da nossa vida. O texto fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam naquilo que eles criam. Aí, quando Cristo é o centro, nós nos tornamos, então, uma igreja cristocêntrica relevante. Aí sim, porque quando Cristo é o centro, as pessoas são curadas. Quando Cristo é o centro, as pessoas que estão falidas conseguem se organizar financeiramente.
As pessoas começam a prosperar naturalmente. As pessoas que estão doentes, elas vão sendo curadas, vão se levantando. Aquele que está depressivo, aquele que tem ansiedade, ele vai sendo curado naturalmente por causa do estilo de vida da igreja. Quando a igreja é cristocêntrica. E ela faz a diferença na cidade. Aí nós queremos influenciar a cultura das próximas gerações. Isso é algo tão importante, tão sério. E é por isso que eu fiz questão, hoje a Aline estava trabalhando, mas eu fiz questão, falei, eu preciso levar a Esther na igreja. Porque eu quero que ela seja influenciada. E eu quero que ela influencie a próxima geração. É legal que ela passa aqui na frente do Espaço Pantanal e ela fala assim, olha pai, o Relevans já, né? E ela fala assim, poxa pai, nós não vamos no nosso Relevans hoje? Né? Ela ainda não conjuga bem os verbos, mas ela fala isso. Pai, o nosso Relevans já vai ser num lugar novo? Né? E sempre quando eu vou visitar um prédio que a gente está sondando, vários prédios, isso foi um dos motivos da gente estar ansioso essa semana, né? Eu visitei vários prédios e eu sempre levo ela. Aí ela fala assim, pai, eu quero que o Relevans seja aqui, porque eu gostei da cozinha, porque eu gostei de tal lugar, né? Porque eu gostei do banheiro. E ela está participando, porque ela é papel fundamental na igreja. A igreja é para ela, a igreja não é mais para mim. A igreja é para a nossa próxima geração, é para as crianças. Enquanto nós não olharmos para as crianças, o mundo vai continuar sendo do jeito que está. Eu falei isso na semana retrasada, né? Quantos milhões de evangélicos, acho que são dos 40 milhões de evangélicos no Brasil e 200 mil evangélicos em Campo Grande. E Campo Grande está a desgraça que está, o Brasil está indo para o buraco do jeito que está. Porque nós não temos vivido uma vida cristocêntrica. Nós não temos perseverado na doutrina dos apóstolos. Né? E aí como que nós vamos influenciar a próxima geração? Através de uma vida leve. A igreja não pode trazer peso. Isso vai ser repetido sempre. Sempre. Vai ser como um mantra para a gente. Né? Nós temos que ter uma vida leve, que é voltada para fora da igreja. Né? O Luiz, já com a mãe dele, teve a iniciativa de ir toda quinta-feira, né? Levar comida para aqueles de fora. Mas os de fora não são só os moradores de rua. Os de fora são os ricos também. São os políticos também, são os empresários também. São as pessoas que vêm comprar uma capa de celular, pessoa que vem comprar uma castanha, pessoa que vem comprar um cookie. Os nossos funcionários, as pessoas que trabalham na nossa casa. Ou as pessoas que a gente trabalha na casa deles também. E não só dentro do templo. Por isso eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a primeira pergunta que Deus tem para você nessa noite, que eu quero fazer para você. Você tem perseverado naquilo que você acredita? Ou melhor, você acredita fielmente nisso? Que você vive uma igreja cristocêntrica? Que as pessoas vão olhar para você e falar assim, eu posso seguir, eu posso imitá-lo, porque ele imita a Jesus. E aí, em seguida, ele fala o seguinte, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, relacionamentos. Relacionamentos são a base da igreja. Nós temos falado, né, e até o livro do pastor Carlito agora, que vai lançar dia 31 de agosto, que já lançou, na verdade, mas vão fazer um evento aqui, lá na IECG, uma igreja família. Família. As pessoas têm procurado família em todos os lugares. Eu acho que o Miqueias, eu tenho quase certeza, né, que o Miqueias era da família Restart, né, que ele participou dessa, o Joe também, né, só parou de pintar as calças. Mas família Restart, as pessoas ficam tentando, não era não? Não era. Eu já fui família baileiro, família skatista, tudo é família, né? Mas família Restart, Deus livrou de mim esse caso, ele passou de mim, né? Mas as pessoas, elas ficam procurando uma família para pertencer. Comunhão. Né? E eles perseveraram, as pessoas que iam crendo, iam perseverando na comunhão. O grupo do WhatsApp, ele ajuda, mas ao mesmo tempo ele afasta. Né? Porque o grupo ele é legal no começo. E a gente, criou um grupo e vamos mandando e manda figurinha. E daí quando já criou figurinha de todo mundo, né? E aí vai fazendo e passa. Mas aí chega uma hora que a gente só olha, o grupo clica para não ver mais. Rede social não é comunhão. Comunhão é me importar com cada um.
Né? Eu estava preocupado com o Joe, fui lá, Joe, e aí, o que está acontecendo tal coisa? Miquel, e aí, o que está acontecendo tal coisa? Luiz, e aí, o que está acontecendo tal coisa? Né? É você se importar com a pessoa. Comunhão não é só a festa caipira que nós fizemos na semana passada, né? Sábado passado. Isso é um momento muito legal. Né? E ontem também fui num momento de comunhão bem legal. Né? Fizeram hambúrguer, né? Sempre tem comida, a comunhão fica boa. Né? Mas a gente também acha que comunhão é só isso. É só comida. Comida faz parte da comunhão. Mas comunhão é andar uns com os outros, é cuidar uns com os outros, é quando um tá fraco eu levantar ele, quando ele está triste eu perguntar por que ele está triste, eu orar por ele, eu visitar ele, eu visitar ela, eu dar carona para ela, para ele. Isso é comunhão, é cuidado. E família tem que ser isso. Eu não digo que família é isso, porque nem toda família é assim. Eu tenho 2 modelos de família. Né? A família da minha mãe, que é uma família que não tinha nada. Eram 7, 8 irmãos, eu não lembro agora de quantos, em um cômodo só. Meu avô e minha avó foram embora e deixou todo mundo, eles não tinham nada. Mas eles são muito unidos. Porque como eles não tinham nada, então eles tinham um ao outro. Né? Quantas vezes a gente comeu lá, era sopa sem carne. Né? Ia lá no mercado e pegava, uma vez eu lembro, isso ficou bem marcado na minha infância, meu tio ficou bravo, falou, sopa de novo, tá 40 graus, né? E a gente comendo sopa, porque era o que tinha, mas a comunhão deles era o que tinha de mais importante. Todo mundo sabia que eles tinham que participar, que eles tinham que ajudar, que eles tinham que cooperar, né? A luz cortava, era ligar para cortar, né? Pagava para cortar de novo. E aí meu tio já foi aprendendo a subir no poste, assim, para ligar a luz e fazer gato, porque era o que a gente tinha, era a condição que a gente vivia. Mas era uma família. E até hoje é uma família. A minha mãe, a religião dela, ela ir domingo na casa de cada um dos meus tios e visitar eles. Né? O meu tio, Lindomar, a religião dele é ele me ligar, ele liga para mim todos os dias. Né? E às vezes eu estou lá ocupado, eu estou comendo, eu estou dirigindo, e ele fica ligando até se atender. Porque é família. Igreja é família. Família é isso. É você, às vezes não tem nada, mas você está junto. É você estar na comunhão. É você estar participando, é você estar ligando para falar bobeira, para ligar para perguntar como é que está, para ligar só para falar, olha, eu me importo com você, eu amo você, como ficou legal o seu cabelo, como ficou legal o seu carro, cara, que carro legal esse que você comprou, puxa, que legal que está a sua casa, né? Olha, eu trouxe um presentinho para você, trouxe um pano de prato, né? A gente gosta de dar pano de prato para os outros, né? Na verdade, eu gosto de receber essas coisas, né? Trouxe uma frigideira para você, eu gosto que você cozinha, eu trouxe isso para você, eu viajei e trouxe essa lembrança para você. Eu tenho amigos que viajam e é meio que uma obrigação a gente trazer um presente um para o outro. É obrigação. Eu sempre trago uma camisa, eu sempre trago uma calça, eu sempre trago um tênis, eu recebo, eu ganho. A nossa família é assim. Né? É comunhão, isso é a comunhão. E igreja é isso. Só que para que nós vivamos a comunhão, nós temos que estar cientes de que isso é a doutrina que nós estamos vivendo. Nós temos que viver isso para mudar a sociedade. E aí eu volto à máxima do pastor Carlito, a frase dele. Né? Não precisa ser uma igreja gigante, desde que seja uma igreja que cuida uns dos outros. Uma igreja que tem comunhão uns com os outros. E comunhão, às vezes a gente fica tão fechado dentro da igreja, né? É tão gostoso. Isso faz parte, isso é muito importante. Mas aí eles falam o seguinte, e eles participavam do partir do pão. Né? Nas casas e no templo. O templo é importante. As casas são importantes. E eles vendiam tudo o que tinham. Tinha gente que vendia fazenda, que vendia casa, vendia propriedade, vendia um capa, ele vendia roupa, para dividir igualmente, conforme as pessoas estavam precisando. Comunhão é importante? É importante. Mas o partir do pão também é importante. O dividir também é importante. Uma igreja que não olha para o pobre, ela não pode ser chamada de igreja. Ela não é igreja. Porque a igreja ela tem que olhar para o pobre.
Uma igreja que não cuida do mais necessitado, ela não é igreja. Isso é uma coisa que a gente se preocupa desde o início. Fala, puxa, a gente não tem condição nem de pagar o aluguel direito. Qual que vai ser a nossa obra social? A gente não tem condição de criar alguma coisa. Mas nós temos condição de ajudar quem está fazendo. De ajudar quem está fazendo. Tem tanta gente fazendo, então vamos ajudar quem está fazendo. Vamos apoiar um projeto já organizado. Vamos cuidar de alguém. Partir do pão. Partir do pão. Isso é muito importante. Olhar as necessidades uns dos outros. Eu lembro que uma das coisas que eu mais dizia quando eu ministrava a ceia lá na PIB, né? Quando eu era o ministrador de ceia oficial, praticamente, assim, né? Toda a ceia era eu que estava ministrando. E uma coisa que Deus sempre me incomodou muito, muito, né? Porque a igreja era muito grande e muito abençoada e próspera, graças a Deus. Mas sempre me incomodava o fato da igreja ser muito grande e as pessoas não prestarem atenção umas nas outras. Isso pode acontecer com a gente aqui também. Não precisa ser grande para a gente não prestar atenção uns nos outros. Porque as coisas vão entrando no automático. Sabe, eu tenho que vir, eu sei que eu tenho que chegar às 5 horas para montar o projetor, montar o som, arrumar as cadeiras, arrumar as crianças ali, pôr uma bolachinha, fazer o café, preparar uma plaquinha, tem que mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp, um versículo que eu li, foi legal, um vídeo legal também, mando para as pessoas, e essas coisas vão ficando automáticas. E a gente não sabe, literalmente, o que está acontecendo com a vida do outro. Partir do pão é isso. É eu ligar para a Dani e falar, Dani, e aí, tudo bem? Como é que foi a sua semana? Não sei, eu estava orando aqui, e eu estava orando mesmo. E eu fiquei pensando assim, poxa, o que está acontecendo com a Dani? Será que ela está precisando de alguma coisa? Olha, eu não tenho dinheiro nenhum, mas você está precisando de alguma carona? Acho que você está desempregada? Será que você já fez seu currículo? Deixa eu ver seu currículo. Posso encaminhar para alguém? Eu acho que você está precisando, talvez, de um emprego melhor, tem uma oportunidade melhor para você. E vamos fazendo assim, partindo o pão, dividindo uns com os outros. Durante um tempo, a igreja viveu assim, né? Viveu partindo e dividindo e vivendo assim. Só que isso começou também a gerar pessoas preguiçosas, né? E aí Paulo teve que escrever lá, acho que foi em 2 Tessalonicenses, no capítulo 8, no capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 10, né? Ele fala assim, olha, em resumo, ele fala, quem não trabalha, que não coma, né? Ele mesmo fala, olha, eu não sou um peso para vocês, eu não vou abrir agora, né? Vocês sabem muito bem disso, mas tem irmãos aí que não querem trabalhar. Então, quem não trabalha, que não coma. Por quê? Porque começou a ficar fácil também a igreja, né? O Luiz trabalha, o Luiz é rico, ele vendeu lá a barbearia dele, conseguiu fazer um acordo lá, vendeu por 3 milhões, né, Luiz? Deus quiser, né? E ele vendeu, virou uma franquia milionária ali, aí o pessoal, ele também continuou com a sociedade e tal, e está abrindo barbearia Dunamis no Brasil inteiro. E aí, então, eu não preciso mais trabalhar, porque o Luiz, todo o lucro dele, ele divide igualmente entre a igreja. E aí começou a ficar fácil. Por isso que Paulo falou isso. Mas nós, hoje, o que nós devemos fazer? Como uma comunidade cristocêntrica, como uma igreja família de verdade. Nós podemos pelo menos ligar para os nossos irmãos e falar assim, cara, e aí, tá tudo bem essa semana? Talvez eu não tenha dinheiro, mas eu posso falar com você. Eu posso mandar um áudio no WhatsApp. Partir o pão não é só dinheiro, né? Se a gente ficar batendo só na tecla do dinheiro, nós vamos ser tão pobres. Mas partir o pão é partir o tempo, é partir a atenção. Hoje, uma moeda muito valiosa é o tempo, né? É isso. Então, eu posso ir lá na sua casa essa semana? Nós temos uma reunião. Seria cômodo para a gente ficar fazendo reunião só aqui na minha casa. Mas a gente tem que fazer lá no Miqueias também, que é do outro lado da cidade, né? E ir lá. Porque isso também é partir o pão. É se importar, falar, puxa, eu tenho que sair da minha zona de conforto e ir até as pessoas. Partir o pão. E por último, no versículo 42, eles perseveravam na oração. Na oração. E isso, eu acho que é
o calcanhar de Aquiles da igreja. A igreja brasileira não ora. E eu acredito que a gente também não ora. Não estou falando que você não ora todo dia, eu oro todos os dias. Mas a gente não ora como deveria orar. A gente não tem intimidade com Deus como deveria ter. Porque se nós tivéssemos, a igreja podia ser desse mesmo tamanho, mas os milagres já estariam acontecendo há muito tempo aqui. Se a gente perseverasse na oração, na intimidade com Deus, no tempo a sós com Deus, nós já estaríamos muito longe, muito longe. E as pessoas estariam reconhecendo a doutrina dos apóstolos, a visão da nossa igreja, que é uma igreja cristocêntrica, sem que a gente precisasse falar. Porque elas iam ver na nossa vida. Elas iam ver através da intimidade com Deus em nós. Através da manifestação do Espírito em nossas vidas. E eu queria dedicar um tempo agora aqui à oração. Eu queria dedicar um tempo à intimidade com Deus. Como eu devo orar? Como eu devo fazer? Tem coisas que a gente faz no automático e a gente nem sabe por quê. A gente nem sabe por quê. Tem gente que ora sempre nas refeições e nem sabe por quê, né? Mas é porque é um momento de intimidade. Eu oro todos os dias à noite com a Esther para ela dormir. E a nossa oração é praticamente a mesma. Toda vez abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa tal coisa, e eu vou instigando ela. O que mais, Esther? O que você viveu hoje? Qual foi o melhor momento do seu dia hoje? Fala para Jesus. E está sendo tão legal porque a Esther, quando ela quer alguma coisa, ela fala assim, pai, será que Deus... Ela fala, ô Deus, né? Será que o Deus vai dar tal coisa para a gente? Será que o Deus vai fazer tal coisa? Será que o Deus já viu o lugar que nós vamos ser o relevância? Será que o Deus vai fazer a minha avó vir aqui hoje? E ela vai ser instigada assim. E a gente também tem que ser assim como ela. Eu gosto muito de usar a Esther e o Estevão como exemplos, mas a Esther, porque ela é inocente. E o relacionamento dela com o pai é puro ainda. Talvez ainda seja religioso e automático, mas é puro. Nós temos que ter um momento assim com Deus, um momento puro. Ansiedade, né, é o excesso de futuro, né? É o excesso de futuro. É o excesso de preocupação com aquilo que nós ainda vamos viver. Talvez a ansiedade seria curada se nós tivéssemos o excesso de Deus. Pai, eu estou tão preocupado com esse salão, e isso é o que mais está me preocupando mesmo hoje, mais do que se a gente vai vender na loja, mais do que os funcionários, se vai ter gente trabalhando, né, se a gente vai conseguir pagar as contas. O que mais me deixa preocupado é onde nós vamos ser igreja, onde nós vamos nos estabelecer quando nós saímos desse lugar aqui, que é um lugar tão, tão maravilhoso que Deus providenciou para a gente. Mas o que Deus quer? Talvez a sua ansiedade seja com quem eu vou casar, como eu vou criar meus filhos, como eu vou ter uma vida saudável, como eu vou conseguir manter a minha dieta, como eu vou ser reconhecido. O Instagram ele já conseguiu tratar a ansiedade de muita gente essa semana, né? Quando ele tirou o número de curtida das fotos. E isso era uma coisa que realmente mexia com tanta gente e comigo também. Às vezes eu postava uma foto e eu ficava vendo, puxa, só 10 pessoas curtiram ainda, só 30, só 40, tem que ter pelo menos 100. Né? E a gente fica preocupado com o que as pessoas vão achar. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele. E no mais, tudo fará. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a verdade. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus me amou de tal maneira que Ele deu Jesus, que era o seu único filho, era o filho único, era o seu maior orgulho, era a sua maior criação, né? Era aquilo que era de mais importante para Ele.
para que eu e você não pereçamos, mas tenhamos vida eterna e vida em abundância. A intimidade com Deus, ela revela essas verdades para nós. Eu queria que você orasse agora. Ora aí. Fala com Deus. Peça para que Deus fale com você. Quando eu fui em Marília, fique em espírito de oração, se existe um espírito de oração, né? Um estado de oração. Fique em oração, pode ser com os olhos fechados, os olhos abertos. Quando eu fui em Marília, na cidade de Marília, lá no interior de São Paulo, na Primeira Batista de Marília, foi algo tremendo, foi uma experiência muito grande. Eu fui no encontro de discipuladores com Deus lá, e ali eu conheci uma menina de 16 anos. Ela era líder de célula. A célula dela, eu acho que tinha umas 40, 50 pessoas, a célula que eu visitei. Mas essa menina orava 6 horas todos os dias. 6 horas. 16 anos, orava 6 horas por dia. E não era mentira, era verdade. Ela falou assim pra mim, ela falou assim, sabe, eu passo 4 horas por dia falando com a Jennifer aqui, com a fulana, que é a minha melhor amiga. E aí Deus me incomodou muito nisso, porque ela é minha melhor amiga, mas Deus é o meu melhor amigo, Jesus é o meu melhor amigo. Como que eu passo mais tempo falando com ela do que com ele? E aí Jesus começou a me incomodar, e eu acordo hoje 4 horas da manhã para orar, antes de ir para a escola. E eu entro em intimidade com Deus ali, eu ponho uma música, e eu começo a meditar, e eu oro, e eu canto, e eu danço, e eu falo com Ele. E é isso que eu falo. E quando eu chego da escola, eu volto correndo para a escola, para casa, porque eu quero orar mais um pouco, eu quero falar com Deus mais um pouco, porque Ele é o meu melhor amigo. Essa intimidade é o que eu desejo, eu ainda não alcancei isso. Eu ainda não alcancei, eu acho que ninguém aqui alcançou. Mas vamos orar por isso, para essa intimidade. O Estevão, quando eu saio de casa, ele fica chorando, ele fica olhando na porta, e ele fica toda hora, papai, né? Às vezes a Aline até filma assim, o Estevão fica na porta, é o papai? Papai chegou? É o papai? Porque eu sou o que ele mais quer que esteja lá. Essa intimidade nós temos que ter com Deus. Não só aqui, olhando o culto, nosso culto é curtinho, né? 1 hora, às vezes 1h20, às vezes 1h30, nunca passa de 1h30. E aí se passa, a gente já começa a olhar no relógio. Mas mais do que isso, lá em casa, orando, entregando as nossas vidas ao Senhor, entregando todas as nossas decisões para Deus, todas as nossas passos a Deus. Ore agora aí onde você está. Deixe que o silêncio, só o dedilhar do violão fale com você por um tempo. Peça para Deus ministrar o seu coração agora. O que Ele quer falar com você? O que você tem para dizer para Deus? Deixa o silêncio ministrar no seu coração.
Pai, nós queremos ser uma igreja viva, nunca morta. Eu quero ser uma igreja viva, Deus. Não por causa das minhas atitudes, não por causa das minhas boas ações, não porque eu entrego uma cesta básica para alguém, ou porque eu entrego um alimento para alguém, ou porque eu dou carona para alguém. Isso tem que ser automático. Isso tem que ser automático. Tanta gente faz isso e não é igreja. Mas porque eu tenho intimidade com o Senhor. Porque eu falo com o Senhor diariamente. E o Senhor me conduz em cada passo. Pai, nós queremos ser uma igreja íntima do Senhor. Uma igreja poderosa na oração. Uma igreja que persevera na doutrina. Uma igreja que tenha comunhão como princípio de vida. E o partir do pão é automático. Eu vejo que o meu irmão precisa, seja de qualquer coisa, um celular que seja para ele trabalhar. Eu providencio esse celular. Não só os de fora, ó Pai, que é muito importante sim. É muito importante sim. Mas os de dentro também. Eu lembro quando a minha avó ficou com câncer e ela faleceu por causa desse câncer. Mas toda a família se movimentou por causa disso. E foi uma dor para a família inteira. Mas um ia lá, dava banho nela, um tio meu levava ela para ir no banheiro, aí minha mãe lavava ela de vez em quando, aí o meu tio fazia comida, aí a minha tia fazia isso, aí o outro levava ela no médico, aí às vezes eu tinha que levar ela no médico também, e às vezes eu tinha que fazer uma compra, às vezes eu tinha que só sentar lá e ficar conversando com ela. Porque é família. Família. Que a gente seja família assim também, Deus, na comunhão. Que a gente seja família assim também, de saber o que o outro está passando, o que o outro está sentindo e se preocupar. E ligar. Ô, Miquel, está viajando? Já chegou? Chegou bem? Como é que está? Em nome de Jesus, ó Deus, atrai-nos para a oração, para a intimidade com o Senhor, para que todas essas outras coisas sejam automáticas. Para que todas essas outras coisas sejam automáticas. Mas o principal, ó Pai, tem que ser a intimidade com o Senhor. Fala conosco, ó Deus, ministra aos nossos corações. E usa as nossas vidas, ó Pai, de forma poderosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.